Olá! Bem-vindos ao Página Aberta, um canal dedicado à discussão e valorização da literatura independente brasileira. Aqui, livros e autores nacionais fora do circuito comercial ganham espaço, visibilidade e análise crítica. Hoje vamos falar sobre o romance Ishak, O Guerreiro Negro de Soba, de Marcos Lagrota. Nos últimos anos, Yasuki voltou ao centro da cultura pop e da historiografia internacional. Biografias como African Samurai de Thomas Lockley e Geoffrey Girard, publicado em 2019, reconstruíram com vigor documental o período japonês do personagem, apresentando ao grande público o primeiro samurai estrangeiro e suas passagens mais célebres, do encontro com Nobunaga ao episódio de Onji. Na França, Yasuki Le Samurai Noir de Serge Billet, publicado em 2018, seguiu o mesmo caminho, e, no Brasil, surgiram títulos introdutórios e infanto-juvenis que, embora essenciais para a difusão do tema, concentram-se majoritariamente no ciclo japonês, com pouca ou nenhuma atenção ao pano de fundo africano ou ao arco espiritual do protagonista. Nesse cenário, Ishak oferece algo diferente e necessário. O romance reconstrói o continente anterior de Yasuki com uma ambição rara na ficção histórica em língua portuguesa. A narrativa nasce na antiga Núbia, atravessa Lode Fazugli, incorpora a cosmovisão dos povos Dinka com o culto a Inhalik e os salmos em Ge'ez, percorre Moçambique, Goa e Lisboa, e só então irrompe no Japão Sengoku com toda a carga de sentido acumulada. Yasuki deixa de ser um fenômeno isolado em Kyoto para se tornar, enfim, um personagem transcontinental, com corpo, memória e fé em movimento. Uma abertura cinematográfica e erudita, situada em Macau, no Natal de 1605, no Colégio de São Paulo, já estabelecendo o eixo África, Lisboa, Japão e apresentando Valignano, a ponte real que ligou Yasuki à missão jesuíta e ao arquipélago japonês. Um arcabouço histórico robusto, com capítulos temáticos e contexto amplo retratando com fidelidade histórica a Núbia, os reinos de Alod e Fazugli, o cristianismo na África Oriental, as missões jesuítas, os rituais africanos, o Japão em guerra no período Sengoku, o shogunato, os shinobis, a sexualidade e a ética samurai, útil tanto para o leitor geral quanto para o pesquisador. Uma poética da memória resistente, onde o romance se assume ficcional, mas firma um pacto com a verdade humana do passado, pois a memória pode atravessar desertos e oceanos, séculos e impérios. Fazem da obra um romance singular. Comparado às biografias internacionais, que se concentram no ciclo japonês e na ascensão cortesã de Yasuki, Ishak desloca o centro de gravidade do personagem. Em vez de um herói que nasce Galpizar Kyushu, vemos um homem cuja dignidade foi forjada entre igrejas coptas de barro, salmos em Ge'ez e os códigos de honra dos pastores do Vale do Nilo. Isso representa um ganho simbólico e narrativo decisivo. A história deixa de ser curiosa e passa a ser necessária, porque explica, com raízes e lógica interna, como um africano cristão pôde tornar-se guarda de um daimyo no extremo oposto do mundo sem perder o fio de sua origem. O diálogo de Ishak com a bibliografia existente é, portanto, ao mesmo tempo complementar e transformador, onde African Samurai documenta o Japão, Ishak ilumina o que veio antes e o que veio depois, a África cristã oriental, as rotas do Império Português, os silêncios coloniais, o trânsito missionário e a tensão entre fé e política. Para o leitor que chegou a Yasuki por meio do anime, da série da Netflix ou da literatura juvenil, este romance oferece algo que essas obras não pretendem oferecer: lastro histórico, imersão sensorial e consciência crítica. Pesquisa, estética e humanidade respiram juntas em cada página. Em uma frase, Ishak, O Guerreiro Negro de Soba é o romance que devolve a Yasuki o seu continente perdido, e transforma um ícone em história total. África, Europa e Japão coexistem na mesma travessia, voz oral e arquivo escrito se inflam no mesmo fogo, mito e documento se reconciliam num só corpo narrativo. Durante séculos, as origens africanas de Yasuki foram envoltas em suposições frágeis. A associação com Moçambique, difundida apenas no século XVII, carece de qualquer comprovação contemporânea. Outras hipóteses, como a Abexim ou Etíope, apoiam-se apenas em semelhanças de nomes, sem base documental sólida.
Em contraste, pesquisas recentes apontam para uma origem muito mais consistente, o povo Dinka, de matriz nilótica, na região do atual Sudão do Sul. Sua estatura excepcional, a pigmentação intensa da pele e a ausência de escarificações faciais convergem com o fenótipo e o contexto histórico dos Dinka. Além disso, as rotas de escravização do Nordeste africano conectavam essas populações aos portos do Oceano Índico, como Goa, sob domínio luso-asiático. Entre reinos cristãos como a Lode Fazugli e o sultanato muçulmano de Fum, muitos Dinka tiveram contato precoce com o cristianismo ou o Islã, o que explica a ausência dos rituais de escarificação. É nesse cruzamento entre corpo, história e rotas esquecidas que o romance Ishak reconstrói Azuki, não como lenda, mas como homem africano de origem Dinka, arrancado do Vale do Nilo e lançado à história do Japão. E assim, encerramos nossa crítica ao romance Ishak, o Guerreiro Negro de Soba. É essa travessia esquecida que torna a obra diferente de tudo que já se escreveu sobre ele, e que faz dessa história uma leitura necessária.